Novamente, boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco aí em mais essa webinar. Nós, primeiramente, vamos fazer um pouco uma leve introdução da BTS, né? Associação Brasileira de Tratamento de Superfície, que completa 54 agora? Completa 54 anos agora, né? E essa é uma novidade para a gente. A gente tem feito empregado essa ferramenta, né? Que veio através de uma coisa não tão boa, se criaram ferramentas boas, né? Então, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre carvão ativado em efluentes, que será ministrada pelo Dr. Ibanez Oliveira. Então, vamos lá. Eu acho que o share. Vamos lá. Então, a BTS, ela, como já dito, ela tem 54 anos de vida e ela, aqui algumas áreas de atuação dela, não todas, né? O último aqui, o tratamento de efluentes e resíduos, que vem bem ao caso, né? Então, a gente tem os nossos cursos, que também estão se transformando todos em cursos online ou cursos adquiridos via o nosso portal, né? Então, aqui alguns dos cursos que a gente tem. Então, curso de cálculo de custos, de metais preciosos e da eletrodeposição de zinco. Agora, nós vamos fazer também, via Zoom, o primeiro curso de tratamento de superfícies via Zoom, né? Teremos esse curso também gravado e será comercializado pelo portal, mas faremos esse via Zoom com o professor e com perguntas. É um curso que vai ser interessante para nós e para quem puder participar. Esse curso é realizado aqui, ó, do dia 16 a 20 de maio, e provavelmente eu vou dar a primeira aula, que é pré-tratamento de metais. Provavelmente eu daria a primeira aula do curso via Zoom, né? Então, esses cursos online é uma realidade para a BTS e é uma realidade para quem deseja se aprimorar, né? Nós estamos cada vez mais trazendo novos cursos em várias áreas e também desenvolvemos cursos específicos para cada empresa, né? Às vezes a pessoa ou o setor possui uma demanda, entra em contato conosco e nós vamos, se não temos, vamos atrás dos professores e fazemos o curso. Então, aqui uma outra webinar que a gente fez, né? Pretendemos fazer uma webinar por mês, né, a partir de agora. Estamos iniciando esse ano com essa aqui, né, com a do Ibanez. E o nosso portal, né? Então, olha, www.portalts.com.br. Então, temos as revistas, as webinars, que esta mesma webinar será gravada e poderá ser assistida depois. A pessoa entra no portal e assiste ao webinar. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Gilbert, né? Gilbert Zoldan. Eu faço parte aqui da diretoria da BTS e tenho o prazer aqui de iniciar a nossa webinar desse 2022 com a Cleantex. O tema é carvão ativado em efluentes.
Tá aqui os dois modelos, eu como moderador, né? Hoje a minha função aqui, eu estou, né? Vice-presidente da BTS, e o Ibanez, né? Não preciso nem falar, né? Ibanez aí, químico industrial, trabalha na Clintex há algum tempo, né? E um especialista nessa área. Eu não vou ler tudo, tá, Ibanez? Mas é um químico industrial e pós-graduado pela PUC, né? Então, como disse, é especializado em tratamento de superfícies e também de efluentes. Boa noite para todo mundo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa webinar da BTS. Quero, em primeiro lugar, agradecer à BTS e também parabenizá-la, né, por essa iniciativa, e que, como o Gilbert falou, o uso hoje das mídias, né, eletrônicas de divulgação de conhecimento é uma coisa que veio para ficar e cada vez mais vai se expandir. Então, quero agradecer tanto a BTS quanto a Clintex também, que é a empresa que eu trabalho, pelo apoio, né, e pela iniciativa de fazer esse encontro aqui. O Gilbert já fez uma explanação aí, uma apresentação minha, né, então só para complementar, eu sou graduado em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Tratamento de Resíduos Industriais pela PUC. E trabalho já na Clintex aí há mais de 2 décadas, né, tanto na área de tratamento de superfícies quanto na área de tratamento de efluentes. Para quem não conhece, a Clintex é uma indústria química 100% brasileira, nacional, está localizada no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha, que pertence à Grande Porto Alegre, a região metropolitana, e a Clintex é uma empresa que trabalha basicamente em 3 segmentos de produtos químicos. O primeiro seria produtos para tratamento de superfícies metálicas, pré-pintura, então, fosfatização, cromatização, desengraxe, decapagem, nanotecnologia, tudo que envolver preparação de superfícies. Nós temos uma outra linha que se chama Metalworking, que é a marca Tecnoil, que são produtos para conformação metálica, óleos de usinagem, de retífica, estampagem, dobramento, tudo que envolver conformação metálica, Tecnoil. E a terceira, que é a linha Aquafil, que é justamente a linha para o tratamento de efluentes, que é o objetivo da nossa conversa hoje. Então, desde coagulantes, floculantes, alcalinizantes, acidificantes, fungicidas, polímeros, toda uma gama de produtos, né, voltada para a área ambiental. Especificamente hoje, nós vamos falar sobre o carvão ativado. Qual que é o princípio de funcionamento do carvão ativado? O carvão ativado, ele é uma substância que atua pelo processo de adsorção, com D mesmo, não é absorção. O que é a adsorção? Que é a capacidade que o carvão ativado tem de fazer o seu trabalho. Nada mais é do que a transferência de algum composto orgânico e também alguns inorgânicos que estão presentes em uma solução, e são chamados de adsorvatos, que vão ser retidos por uma superfície sólida, que será o adsorvente, ficando ali presa. Para mostrar essa diferença para vocês, a absorção, na verdade, é a acumulação da substância dentro do material absorvente. A gente usa até a figura de linguagem como a esponja, né? Que ela absorve, fica retido dentro dela. E já a adsorção, não, é na superfície do material. Então, quanto maior for a área superficial, mais eficiente será o fenômeno de adsorção, que é como trabalha o carvão ativado. Hoje, na questão do tratamento de efluentes, que a gente chama de engenharia ambiental, nós podemos utilizar o carvão ativado de 2 formas diferentes. Uma que é em pó, é o chamado CAP, carvão ativado em pó, e a outra na forma granulada, que é o CAG, o carvão ativado granular. Qual a diferença entre eles? O carvão ativado em pó nada mais é do que partículas finamente divididas, né, pulverizadas, com granulometria em torno de 100 mesh, menores ou iguais a 100 mesh, que daria 0,149 milímetros de tamanho de partícula. Então, esse é o chamado carvão ativado pó, na forma de uma poeira. E também o CAG, que é o carvão ativado granulado, que aí sim as partículas são maiores,
geralmente maiores do que 0,2 milímetros, podendo chegar a 3, 4, até 6 milímetros de tamanho de partícula. Como é o princípio de produção do carvão ativado? Porque, na verdade, o carvão ativado não deixa de ser, nós conhecemos o carvão vulgarmente, popularmente na nossa vida, como o carvão de churrasco, o carvão de fazer forja. O que é o carvão ativado? Na verdade, a matéria-prima do carvão ativado e do carvão normal é a mesma. Ele pode ter, basicamente, 3 origens. Uma origem vegetal, ou seja, de plantas, uma origem mineral, ou seja, de carvão do que está no subsolo, geralmente a hulha, que é a grande fonte de carvão mineral, ou então de uma fonte mineral, animal, que geralmente são ossos. Então, os ossos, os minerais e os vegetais, que são a matéria-prima do carvão ativado, serão triturados, serão carbonizados em fornos, com ausência de oxigênio, e aí, então, vão passar por um processo de ativação. Esse processo de ativação, ele normalmente é feito em altas temperaturas, e a maneira mais comum de fazer a ativação do carvão é através de vapor de água em altas temperaturas. Depois de o carvão ser ativado, ele vai passar ou por um peneiramento, transformando, então, em carvão ativado granulado, ou então uma moagem, que vai transformar ele em pó. Como é que a gente pode aplicar, então, o carvão ativado em pó no tratamento de efluentes? No tratamento de efluentes, gente, o carvão ativado pó, ele é utilizado através da mistura dele no efluente em um tanque, que a gente chama de tanque de contato. Então, eu vou ter que ter um tanque com agitação, seja ela mecânica ou por ar, ou até mesmo por bomba de agitação, e nesse tanque de contato eu vou adicionar o meu carvão ativado, onde durante um certo período de tempo vai existir esse contato fino entre o material e o carvão, e depois ele vai ter que ser separado numa unidade de separação sólido-líquido, que pode ser um decantador. E aí, então, vou ter a retirada desse carvão ativado pó, formando um resíduo sólido. Então, essa é a maneira que se trabalha com carvão ativado pó. Eu adiciono ele no meio do tratamento de efluentes. Então, aqui nesse esquema, a gente pode observar que eu posso adicionar aqui, por exemplo, o carvão ativado no meio do sistema de tratamento de efluentes, e o carvão ativado granulado, ele vai ser utilizado na forma de filtros, que geralmente são no final do tratamento, ou seja, depois que o efluente já foi decantado, floculado, separado dos seus sólidos, eu posso passar eles através de um filtro de carvão ativado granulado e fazer a retenção daqueles materiais que não foram retidos durante o tratamento físico-químico propriamente dito. O que é importante da gente cuidar na hora de a gente utilizar o carvão ativado? Eu vou falar de algumas coisas que são importantes nós nos atermos. A primeira delas é a questão física do carvão ativado, que seria a granulometria, tanto do pó quanto do granulado. Quanto menor for essa granulometria, ou seja, quanto menor for o tamanho da partícula, mais eficiente será a remoção. Esse carvão, ele, de acordo com essa imagem que vocês estão vendo aqui na esquerda, ele tem na sua estrutura poros. Esses poros são divididos em macroporos, que são os poros de maior tamanho, os mesoporos, que são os poros de tamanho médio, e os microporos, que são aqueles mais finos, que têm diâmetros em torno de mais ou menos 1 nanômetro de poro. Aqui nesse desenho, a gente pode observar que as primeiras substâncias, aquelas moléculas menorzinhas de tamanho atômico ou molecular menores, ou seja, as moléculas mais pequenas, elas serão retidas nos microporos do carvão. E aquelas substâncias que têm diâmetro, raio molecular maior, vão ficar retidas nos macroporos do carvão. Então, dependendo da substância que eu quero remover no meu efluente, eu vou ter mais vantagens trabalhando com carvão com maior índice de microporos ou um carvão que tem maior índice de macroporos. Sempre lembrando que, se eu tiver muitos sólidos suspensos ou muitos sólidos sedimentáveis no meu efluente, ou seja, eu tenho muito material em forma de partículas dispersas no meio, isso atrapalha
a funcionalidade do carvão, porque essas substâncias de grande tamanho, partículas sólidas, vão acabar obstruindo esses poros do carvão e fazendo com que ele perca a sua eficiência. Então, sempre que for possível, o ideal é se adicionar o carvão ativado num efluente já livre de sólidos suspensos ou sólidos sedimentáveis, ou seja, no material que esteja na forma líquida mesmo. O que é importante? Quais são os fatores, então, que vão influir na performance da dissorção desse material que eu tenho no meu efluente com carvão ativo? Vai depender do tipo de carvão que eu vou utilizar, se ele é vegetal, animal ou mineral, do tipo de substância que eu quero remover, ou seja, do tipo de efluente, da característica química desse poluente, da concentração do carvão que eu vou utilizar, do tempo que vai ter de contato entre o carvão e o efluente, do pH do meio, do gradiente de velocidade, que seria a velocidade de agitação, de mistura, né, desse carvão, e da temperatura. Todos esses fatores vão formar um conjunto de limitantes que vão favorecer ou não a absorção com carvão ativado. Começando pelo tipo de carvão. É bem essa ordem aí mesmo, tá, pessoal, de eficiência de remoção. O carvão mineral, ele tem menos capacidade de retenção de materiais. Depois, nós temos o carvão vegetal. E, por último, o mais eficiente de todos é o carvão de origem animal. Para vocês terem uma ideia de tão eficiente que é o carvão de origem animal, ele é o tipo de carvão mais utilizado na indústria alimentícia, por exemplo. Então, as indústrias de bebidas, quando produzem, por exemplo, vou dar um exemplo das indústrias que produzem vinagre. Então, se eu produzo vinagre à base de vinho tinto, e eu quero transformar esse vinagre tinto em vinagre branco, eu simplesmente adiciono carvão ativado de origem animal nessa mistura de vinagre, e eu vou retirar todos os corantes que tem nesse vinagre e vou transformar ele no vinagre branco. E assim também a purificação do açúcar, para deixar ele branco, ou seja, existe uma série de usos do carvão ativado animal na indústria alimentícia também. E o vegetal, dependendo da origem, nós temos o carvão vegetal de madeira, que aí depende da madeira, né, se é acácia, se é eucalipto, qual é a origem da madeira, ou então de a casca de vegetais. Nós temos hoje a casca de coco, casca de arroz e casca até de soja, que tem tido excelentes resultados na remoção de poluentes na forma de carvão ativado. Aqui é um trabalho que foi apresentado na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, na ABS, no ano de 1997, onde se foi feito um estudo da eficiência do carvão ativado na remoção de uma série de poluentes. Tá? Então, só a nível de informação para vocês, olhem aqui, para a remoção de DQO, chegou-se a um valor em torno de 63% de remoção. Isso num efluente bem específico. Tá? Já, por exemplo, para nitrogênio e nitrogênio orgânico e amoniacal, a eficiência é muito baixa, ou seja, ele não é efetivo na remoção desse tipo de poluente. Óleos e graxas, proteínas, carboidratos e lipídios é fantástico, chega a 95%, 97% de eficiência. Tá? Solventes, olha que interessante, isopropanona, acetato de etila, MEC, etanol, diisobutilcetona, chega a 100% de eficiência. E metais, dependendo da característica do metal, por exemplo, chumbo, quanto mais pesado é o átomo do metal, mais eficiente ele é. Então, chumbo, ferro, manganês, eu tenho eficiências muito, muito boas de remoção com carvão ativado. E aqui já os sólidos, né? Como era de se esperar, os sólidos eles não são removidos pelo carvão. Aliás, eles atrapalham até a remoção de substâncias pelo carvão ativado. Mas quando os sólidos eles são sólidos voláteis, né? No caso que seria matéria orgânica, a eficiência novamente é bastante alta. Existe um índice que calcula qual é digamos assim, a performance do carvão ativado, tá? Esses índices, eles são regulamentados pela NBR da ABNT 2133 de 91. Que índices são esses? Eles são o chamado número de iodo e o índice de azul de metileno. Então, o que se faz? Se preparam, de acordo com a norma, soluções
com concentração conhecida de iodo e com concentrações conhecidas de azudo metileno. Esse adiciona carvão ativado pó ou se faz um filtro de carvão ativado e se mede no final qual foi a remoção de iodo e qual foi a remoção de azudo metileno. Quanto maior for esse número, ou seja, quanto mais iodo reteve e mais azudo metileno reteve, melhor é a capacidade, melhor é a qualidade desse carvão. A norma da ABNT pede que esse número de iodo seja no mínimo de 600. Então, esse é um parâmetro que vocês podem começar a pedir na hora de que vão adquirir o carvão de vocês. Qual é o número de iodo que tem esse carvão? Porque quanto maior for esse número, mais eficiente ele é. Claro que esses valores são valores comparativos entre diversos tipos de carvão. Não significa que se o número de iodo de um carvão A é maior do que o carvão B, lá no efluente eles vão ter a mesma performance. Nem sempre, que eu vou explicar depois agora em alguns gráficos para vocês, que às vezes a coisa ela muda, tá? Esses valores de índice de iodo e azudo metileno, eles são para comparativo entre carvões diferentes. Outro fator que influi bastante na remoção do carvão ativado é a concentração, ou seja, a quantidade de carvão que eu vou dosar. O que se pode notar aqui, gente, é que a partir de 2 gramas por litro de carvão ativado, que seria a dose mínima recomendada, a eficiência começa a aumentar, né? E eu chego a um limite aqui, ó, em torno de mais ou menos 10 gramas por litro, que eu não tenho mais uma melhora significativa, tanto na remoção de DQO, de sulfato e de nitrogênio, ou seja, varia entre 2 a 10 gramas por litro a concentração média de dosagem de carvão ativado pó num efluente. O tempo de mistura, ou seja, o tempo que o carvão teve contato. Como esses fenômenos são fenômenos de adsorção, eles não são fenômenos instantâneos. Eles precisam de tempo para que esses microporos e macroporos do carvão consigam reter essas substâncias através de ligações tipo forças de Van der Waals, pontos de hidrogênio, afinidade química. E se nota que tempos mínimos de carvão variam entre 30 a 60 minutos. Acima de 60 minutos, o ganho que eu tenho ele é muito baixo, então começa a não valer muito a pena. Então, eu diria para vocês que o tempo ideal de contato de carvão ativado no efluente, ele varia entre 30 a 60 minutos. O pH. Se observa que o pH mais propício para o carvão ativado é um pH próximo da neutralidade. Mas, volto a dizer, isso não vale para todas as substâncias. Vocês podem verificar aqui, ó, que tem substâncias aqui, por exemplo, como o cobre, que à medida que eu vou aumentando o pH, cai a performance dele de remoção. Né? A eficiência diminui. E já para outros elementos, como, por exemplo, aqui o ferro, quanto maior o pH, ou então aqui o manganês, melhor fica a performance dele. De um modo geral, o pH ideal para o carvão ativado é de neutro para alcalino. Como é que são esses fenômenos? Então, imaginemos que no início tem a superfície do carvão ativado, com todos os pontos ali, ó, esperando serem os sítios, né, de adsorção, esperando serem preenchidos pelas moléculas do adsorvato, que é o meu poluente que eu quero. À medida que o tempo vai passando, essas moléculas vão sendo retidas nesses sítios, vão sendo retidas, até que chega um ponto que eu saturo, eu não tenho mais sítios ativos. Nesse momento aí, é o momento que eu tenho que ou dosar mais carvão em pó, ou se é um caso de um filtro, eu tenho que trocar o recheio, remover aquele carvão granulado e colocar um novo recheio de carvão, porque eu atingi o equilíbrio e saturei e já não tem mais sítios ativos. Da mesma maneira, acontece com os poros. A gente pode notar, ó, que as moléculas vão entrando, vão fechando todos os poros, até que eu chego a um limite e eu tenho todos eles saturados de material dentro dos poros. Aqui tem outro detalhe importante, ó. Aqui nós temos uma substância que é o clorofórmio, e foi feito um estudo de qual é a influência da granulometria do carvão na adsorção de clorofórmio. Aqui nós temos um carvão na linha verde, com diâmetro em torno de 20 micras, e na linha azul, um diâmetro de 60. Veja bem, eu estou usando a mesma substância, na mesma concentração aqui, ó, 60 microgramas por litro, e eu só variei a granulometria do carvão. Olha só, pessoal, como a eficiência melhora.
ou seja, em menos tempo eu consigo remover, deixar menos residual de clorofórmio, só variando a granulometria do carvão. Veja como é importante a granulometria. A influência da dosagem, a mesma coisa, eu tenho a mesma substância, que é o clorofórmio, com dosagens diferentes de carvão ativado, 50 miligramas, 100 miligramas, 200. Eu observo que à medida que eu vou aumentando a dose de carvão, eu melhoro a eficiência também de remoção. Agora, aqui vem uma coisa importante, que é a questão das substâncias. Eu tenho aqui a substância número 1, que seria o clorofórmio, que tem uma afinidade com o carvão de 0,01, e a substância número 2, que tem uma afinidade muito maior com o carvão, que é 10 vezes maior que a substância número 1. O que eu noto? Que na mesma dosagem de carvão ativado, com a mesma granulometria, com o mesmo tempo de contato, a substância número 2 é muito menos absorvida do que a substância número 1. Ou seja, essa substância número 1 é muito mais facilmente removida pelo carvão ativado. Isso eu estou comparando duas substâncias separadas. Um frasco com a número 1, um frasco com a 2. Agora, olha só o que aconteceu aqui. Foi feito um trabalho de se medir a adsorção competitiva. Eu misturei as duas substâncias na mesma solução, dosei a mesma quantidade de carvão, com a mesma granulometria, no mesmo tempo. E eu observo que à medida que eu vario as porcentagens da substância A em relação a B, ou seja, no primeiro caso, eu tenho mais substância A e menos B, e no terceiro caso, mais substância B e menos A, as eficiências mudam. Porque eu tenho uma competição aí na adsorção. Agora, vamos imaginar isso num efluente, onde eu não tenho só duas substâncias, eu tenho lá uma sopa, né, um caldo pronto, com as mais variadas substâncias. Então, a competição que vai haver entre elas vai ser muito grande. E como é que eu descubro, então, qual é o pH ideal, qual é a concentração ideal, qual é o tempo ideal, qual é a dosagem ideal? Como é que eu descubro isso? Gente, não tem outro jeito. Isso se descobre por meio de ensaios de tratabilidade. O que são esses ensaios de tratabilidade? Onde eu vou pegar o meu efluente, tá? No caso aqui, por exemplo, eu tenho 6 amostras do mesmo efluente, e em cada uma delas eu estou variando aqui, ó, a concentração, ou seja, a quantidade de carvão ativado que eu estou adicionando. E ao final eu vou medir qual é que foi a eficiência de remoção. Da mesma maneira que eu faço isso com as quantidades de carvão, eu faço também com o pH, ou seja, vario os pHs, e faço com os tempos de contato também. Então, um ensaio de tratabilidade para avaliar a eficiência do carvão ativado num efluente é um ensaio bem trabalhoso, porque eu tenho que fazer uma série de amostras numa série de quantidades, mas só existe essa maneira. O carvão que funciona bem para o efluente A pode não funcionar bem para o efluente B, ou seja, para cada caso eu necessito de fazer ensaios. Outra maneira de usar é os filtros, né, que são muito utilizados. Lembrando sempre, esses filtros, quanto maior for a carga que o efluente tem, menor vai ser a durabilidade deles. A maioria das pessoas me pergunta, quanto tempo dura um filtro de carvão ativado? Depende. Se a DQO que eu quero remover é 350, ele vai ter uma durabilidade. Mas se essa DQO for 3.500, essa durabilidade vai ser muito menor. Então, nós temos desde filtros fabricados por empresas idôneas, né, que produzem esses filtros sob projeto, né, pressurizados, até casos bem caseiros, né, soluções bem caseiras, como empresas que fazem com baixas vazões, de até no máximo 1 metro cúbico hora, fazem eles caseiros, ou seja, embalagens, tambores plásticos, com camadas, né, de material de retenção, com britas, né, de diversas granulometrias, carvão granulado, onde esse efluente verte por esse carvão, e aí é retido aquilo que eu quero reter. Existem outros adsorventes que podem ser utilizados? Sim, existem as hematitas, que são um tipo de minério de ferro, as argilas organofílicas, também são um material muito utilizado, as bentonitas também, que tem uma boa capacidade de adsorção. Zeólitas, tanto naturais quanto sintéticas, são muito efetivas para diversos tipos de efluentes, e outros meios diversos, né, de adsorção.
E agora vem um pouquinho da Cleantex. O que a Cleantex criou, então, gente? A Cleantex aproveitou todas essas características, essas propriedades extremamente boas que o carvão ativado tem, e lançou uma linha de produtos onde, dentro da formulação desses produtos, é agregado carvão ativado. Então, nós temos desde os produtos que são, por exemplo, alcalinizantes, que são à base de hidróxido de cálcio, cloretos de cálcio, sais de cálcio, com a adição de carvão ativado, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou corrigindo o pH do efluente, eu estou também adicionando carvão ativado, desde misturas que têm coagulantes como sulfato de alumínio, cloreto férrico, cloreto de cálcio, misturados também com carvão ativado, desde alcalinizantes na forma pastosa, então, em vez de trabalhar com produtos na forma de pó, eu posso trabalhar eles na forma pastosa, também com a adição de carvão ativado, até produtos que têm caráter ácido para remoção, por exemplo, de fenóis. A gente sabe que o carvão ativado ele tem uma capacidade muito boa para a remoção de fenóis, porém ele precisa de uma acidificação em um meio diferenciado. Então, a Cleantex, pensando nessa possibilidade, lançou uma linha de produtos onde, dentro da formulação desses produtos, além das matérias-primas tradicionais que eles têm, também tem a adição de carvão ativado. Tudo isso desenvolvido ao longo de bastante décadas de estudo, de experiência, de trabalho, tanto de laboratório quanto de campo. Eu queria, ao final, colocar aqui à disposição o meu telefone, o meu e-mail, tá, para contatos futuros, se vocês quiserem. Aqui também tem o site da Cleantex, onde vocês também podem obter mais informações, né, sobre os produtos que a empresa produz, que utilizam carvão ativados. E para quem gosta do assunto tratamento de efluentes, eu tenho um canal no YouTube, cujo nome do canal é Tratamento de Efluentes, bem assim mesmo, vocês podem pesquisar lá no YouTube, onde eu faço vídeos e falo bastante sobre a questão dos efluentes, como tratar efluentes, como resolver problemas no dia a dia, dicas, revisão de conceitos fundamentais, básicos, né, de química, e também algumas lives ao vivo com pessoas, desde fabricantes de equipamentos, de filtros prensa, de resinas de troca iônica, evaporação, e nos próximos meses a gente vai começar a fazer algumas lives com profissionais do ramo também, para contar experiências pessoais de como resolveram problemas e situações no dia a dia no tratamento de efluentes. Certo, pessoal? Então, da minha parte, a minha apresentação era essa, eu não vou me estender muito, porque é um assunto que ele é bem vasto, mas a ideia é lançar para vocês a informação de que o carvão ativado tem essa grande vantagem no tratamento de efluentes. Eu, por exemplo, tenho uma experiência prática, né? Eu, na minha casinha do interior lá, eu tenho problema com magnésio e com ferro. Certo. Manganês, eu acho, né, Gilberto? Não era manganês, não. É magnésio mesmo? Uhum. Magnésio e ferro. Tem um pouquinho de Certo. manganês, mas o manganês é tranquilo. Uhum. E a zeólita foi um achado, né? Ah, sim. Uhum. Eu, na minha ignorância, é um carvão, né? É um carvão, a zeólita. É vegetal ou não? Não, na verdade, a zeólita é uma rocha de origem vulcânica, tá? Ela é um alumínio silicato. Ele é uma rocha de origem vulcânica que tem essa capacidade de absorção. Então, que você mencionou a zeólita, aí eu pensei que fosse um carvão. Na minha cabeça era um mineral mesmo. É mineral. Não, a zeólita é um outro meio de absorção também, que é competitivo com o carvão ativado. Eu criei um filtro meu lá, eu peguei os quartzos, né? Fiz lá a torta e coloquei a zeólita, doso cloro, né, no meu reservatório, ele oxida, né? O ferro e seguro tudo lá. Tem dado certo aí, né, estudando um pouquinho e aprendendo. Mas tivemos perguntas, nós vamos linkar aqui umas 3, né? E, na realidade, algumas perguntas você acabou respondendo, né? Uma delas é relacionada
a eficiência do carvão com fenol, você já respondeu aí que a acidez é importante, né? Por isso que você tem esses materiais que possuem em conjunto a acidez, né? Você quer falar alguma coisa? Sim, e é interessante porque o fenol também, ele é uma substância que ele sofre competição, o carvão sofre competição do fenol com outro. Por exemplo, se eu tenho efluente que tem fenol, e ao mesmo tempo do fenol eu tenho, por exemplo, surfactantes, o carvão tem muito mais afinidade com os surfactantes do que com o fenol. Então, às vezes, o pessoal faz um ensaio de laboratório com uma solução só de fenol. Eu vou dosar 2 gramas por litro, eu vou remover. Só que se no efluente tiver surfactantes, eu vou ter que rever isso, porque eu tenho uma competição aí. Primeiro ele vai tirar os surfactantes para depois agir sobre o fenol. Legal. Uma outra pergunta ele pergunta qual a importância de conhecer as propriedades físico-químicas do absorvato para a determinação do absorvente. Total, 100%. Por isso que o ensaio de tratabilidade ele é fundamental. Ainda mais, como eu falei antes, às vezes, se tu for na literatura buscar, na bibliografia, pega um livro de química orgânica e tal, ou de físico-química que fala sobre absorção, as tabelas e os valores que tem lá, nem sempre tu vai conseguir utilizar lá no teu efluente, porque a competição é muito grande, a mistura é muito grande. Então, nada substitui o ensaio de laboratório, a tratabilidade. Fazer na prática a avaliação de qual é a melhor condição. É importantíssimo isso, né? Não tem jeito, tem que Não tem sentar, jeito. tem que levar para o laboratório e fazer vários testes. Não é tão simples assim, né? Precisa ter o conhecimento daquilo que está sendo gerado para depois, né, determinar aquilo que será empregado. Muito bem. Uma outra pergunta é o carvão, depois de usado, ele pode ser recuperado? Pode, é possível, só que é um processo que é caro, tá? Tu vai ter que fazer ativação em altas temperaturas, em altas pressões. Então, a maioria das empresas opta por não recuperar, ou seja, trabalha com o carvão até ele saturar e aí dispõe ele como um resíduo sólido. Vamos lá. Estou vendo. A gente tem que filtrar um pouco as perguntas também, porque tem algumas que, né? Ele está perguntando aqui se ele usar um carvão em filtro, né? Qual é a granulometria que seria recomendada para DBO e DQO conjuntamente com fenol? Complicado, né? Como eu falei antes, quanto menor for a granulometria, melhor vai ser a eficiência. Só que tu também tem um outro detalhe, tu vai ter uma perda de carga maior também, que é aquilo que na engenharia a gente chama de perda de carga. Então, tudo isso, o ideal é tu fazer um trabalho junto com a empresa que fabrica o filtro, para poder dimensionar ele com a bomba adequada, para não ter uma perda de carga e tu acabar entupindo muito fácil esse filtro, né? Não tem como dar uma resposta de qual a melhor granulometria, tem que ser estudado caso a caso. Tem uma pergunta aqui daquele material retido, né? Aquele material retido no carvão, no filtro, ele pode ser liberado novamente? Ele foi absorvido e ele pode ser liberado novamente? Como é que você determina quando você tem que trocar o filtro? Trocar o filtro. Uhum. E também aí seriam duas perguntas, né? Trocar o filtro e também quando ou não utilizar o pó, né? Uhum. O pó tem a vantagem de que cada vez que tu está jogando ele no efluente, que está sendo adicionado, tu está jogando carvão novo. Por batelada, então, né? Por batelada. Isso. Ou até numa ETI contínua, é possível, desde que tenha tempo de contato, né, na ETI contínua, é possível também dosar. A vantagem é que tu estará sempre jogando matéria-prima ativa, nova, no caso. O filtro, ele é uma curva, ele
vai perdendo essa capacidade de absorção. Como é que se determina a troca? Por análise. Se o meu objetivo é remover DQO, eu vou controlando as análises de DQO na saída. Quando essa eficiência começa a cair, ou seja, eu começo a perder essa eficiência, eu não atingo mais os parâmetros, está na hora de trocar. É possível a substância que foi retida ser liberada, desde que tu tenha condições bem extremas, tá? Por exemplo, um pH muito ácido, ou muito alcalino, ou uma temperatura elevada, porque essa atração do carvão, essa ligação, ela é muito forte. Então, para quebrar essa atração, eu preciso também de um meio muito enérgico. É possível, mas é bem raro, né, numa ETE acontecer isso, tá? Ok. Bom, eu estou satisfeito, né? Eu acho que a grande maioria das perguntas foram respondidas. Eu não sei se tem mais alguma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. A recuperação já foi falado, né? Existe uma pergunta aqui que eu não entendi. O carvão ativado auxilia na remoção de poluentes de preocupação emergente? Eu não consegui entender. Qual é essa preocupação emergente? Provavelmente ele está se referindo aqui a uma coisa recente agora, a preocupação, por exemplo, com efluentes de hospitais, que tem muitos fármacos, muitos antibióticos, substâncias assim. E existe essa preocupação hoje já, né? O que se faz hoje com esse tipo de efluente que tem substâncias não presentes na natureza, que nós estamos jogando, né? Esses seriam os poluentes emergentes. Sim, em alguns casos é efetivo, em outros não. Tudo isso tem que ser avaliado em laboratório. Por exemplo, onde ele é eficiente realmente é na remoção, por exemplo, de pesticidas. Então, agrotóxicos, organoclorados, organofosforados, ele é extremamente eficiente. Então, quer dizer que a China vai acabar com o carvão do mundo? É possível. Dizem que 80% do lençol freático deles está comprometido, né? Então, imagina. Se eles decidirem usar carvão, acabou o carvão. É verdade. O carvão relativamente, pensando em valor, né, Ibanez? Eu usei muito carvão em tratamento para remoção de orgânico em galvânica, isso aí Sim. Se você tem um banho de níquel contaminado com matéria orgânica, como é que se purifica um banho de níquel? Tem jeito, né? Carvão. Arroz com feijão, né? É muito carvão, é carvão pó mesmo, e vamos lá, né? Uhum. Ajudava com terra de atomácea também, né? Um pouquinho, para ajudar ali, e vamos embora. Então, isso aí é arroz com feijão na indústria de galvanoplastia, né? E certamente para os efluentes também. Tanto que aquela tabela sua foi fantástica, né? Que você apresentou e mostrou ali que para orgânicos a eficiência eu não imaginava para ferro, né? Eu não imaginava para ferro. Quando eu vi ferro lá, porque na minha torta eu coloquei também carvão pensando no orgânico, né? Gilberto, só para compartilhar com o pessoal, eu tenho uma empresa que a Clintex fornece produtos, eu atuo como assessor técnico deles, né, para ajudar, que é uma indústria de complemento alimentar, de vitaminas, vamos falar assim, tá? E o principal que eles produzem, o principal item é um item chamado quitosana. Quitosana é uma proteína que é extraída da casca do camarão, tá? E o processo de extração dessa quitosana, ele é bem complicado, usa uma quantidade muito grande de produto químico e tu gera um efluente extremamente carregado de carga orgânica. E a única maneira de remover essa carga orgânica é, primeiro, fazendo uma oxidação enérgica com peróxido, para quebrar essas moléculas grandes e pequenas, e no final carvão ativado. Não tem jeito, é só assim. Que loucura, hein? E é incrível, né, que ninguém gosta de comer camarão com casca, né? E a natureza cria o camarão com casca, porque a casca do camarão, comprovadamente,
ele combate colesterol, gente. É Exatamente. impressionante, mas ninguém gosta de comer camarão com casca. E a casca, né? Deus criou o camarão com casca, né? E a gente não. E aí, eu vi até um trabalho da quitosana para fazer proteção superficial. Uhum. Existia um desenvolvimento para proteção, inicialmente proteção metálica, mas também para alimento. Existe um desenvolvimento aí para você usar, você forma o vapor de quitosana e ele aumenta a durabilidade de alimentos. Pô, você vê, né? Falando Olha de só. carvão, chegamos em quitosana aqui. Bom, É. Ibanez, eu acho que nós chegamos ao. Deixa eu só dar mais uma olhadinha se tem mais alguma pergunta. Tem uma perguntinha aqui. Qual a eficiência do CAP na remoção de surfactantes? 100%. É a última, 100%. 100%. Quem tiver curiosidade, vocês podem acessar o meu canal no YouTube, onde eu tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre remoção de surfactantes com carvão ativado, e eu faço uma demonstração prática lá da remoção. Como é que se faz esse teste? Teste de espuma. Então, eu adiciono o carvão e mostro que a espuma desaparece, então ele é muito eficiente para a remoção de surfactantes. Muito bem. Muito bem, Ibanez. Acho que chegamos ao final, né, dessa webinar. De antemão, agradeço aí a Clintex, né, ao Ibanez pela oportunidade. Realizaremos novas webinars e também existe a proposta aí, né, que já foi colocada, faremos alguns cursos aqui também, através da BTS com o Ibanez, nessa área de tratamento de efluentes, né? Agradeço a presença de todos, agradeço a presença de todos, né, que ficaram nessa, quanto deu? Quase uma hora conosco aí. A BTS se sente honrada com a presença de vocês e nós temos muito material técnico também no nosso portal, né? Não só da área do Ibanez, né, que ele empregou agora, mas toda a área de tratamentos de superfície. Temos as nossas revistas, que são eletrônicas agora, né? E acabou o papel. Acabou o papel. Muito bem, agradeço a todos, tenham uma boa noite. Ibanez, muito Muito obrigado. obrigado, Gilbert, a BTS e a todos os que assistiram ao webinar. Grande abraço. Fiquem todos com Um Deus abraço. aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.